aos irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14. João 14, do verso 1 ao 6. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais. Como saber então o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado, aqui estamos nós, Senhor, diante de Ti em oração, suplicando a Tua misericórdia, o Teu perdão sem fim. Perdoa-nos e seremos perdoados. Salva-nos e seremos salvos. Converte-nos e nós nos converteremos a Ti. Que o Senhor possa nos mostrar qual é o verdadeiro caminho que leva ao céu. Qual o caminho certo, Senhor? Qual o único caminho que nos leva para Deus? Não só mostrar a nós, mas esses ímpios que estão perdidos nesse mundo, sem Deus e sem Jesus e sem esperança. Que o Senhor possa mostrar a eles também um caminho que os leva para o céu, o único caminho que os leva, salvando almas e pecadores. Que o Senhor possa estar aqui conosco, operando milagrosamente e poderosamente no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O Senhor está começando no capítulo 14. E Ele começa a dar uma ordem para os seus discípulos, dizendo: Não se turbe. Não se atemorize. Turbar aqui dá uma ideia de ficar muito preocupado. É um coração que está atribulado, que está com crise. E Jesus diz: não se turbe o coração. Jesus falou em João capítulo 16, no verso 33, disse que nós, no mundo de aflições, nós passaremos por aflições, seja por parte da perseguição religiosa ou não, mas passaremos por tribulações. A tribulação da ideia aqui de doenças da vida, sofrimento, crise na família, no casamento, crise financeira, econômica. Nós passamos por várias provações, sofrimentos. E Paulo, quando fala aos coríntios, ele diz: nós somos atribulados, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. O que Paulo quer dizer? Muitas vezes o sofrimento nos abate, nos abala. Muitas das vezes ele vem com uma força excomunal, sobre-humano. Ele nos abate, mas ele não. Para entendermos esse capítulo 14, vamos ver o que é que estava acontecendo antes.
No capítulo 13, Jesus ensina aos discípulos uma lição sobre humildade, lavar o pé dos outros. Você vê que quando ele chega perto de Pedro, o que é que Jesus diz? Pedro, deixa eu te lavar. E Pedro diz, não, Senhor, o Senhor nunca vai fazer isso comigo. Aí Jesus disse para Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo no reino dos céus. Aí Pedro diz, então não lava somente meus pés não, lava as mãos também e a cabeça. Ensinou a eles uma lição. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. E ele fala também, no capítulo 20, no versículo 21 do capítulo 13, Jesus também vai indicar um traidor. Eu não escolhi os 12, mas um de vós é um diabo. Eles ficaram frustrados. E ficaram perguntando ao Senhor, serei eu, Senhor? Serei eu? Porque Jesus indicou o traidor. E logo no finalzinho do versículo 13, no verso 36 a 38, Jesus diz para Pedro, para onde vou, vocês não podem ir comigo. Aí Pedro diz, como assim, Senhor? Eu estou pronto a dar minha vida pelo Senhor. Aí Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Olha que negócio, né? Jesus falou que ia acontecer. E Pedro nega, Jesus dizendo, não, Senhor, por ti eu dou minha vida. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Jesus disse que vai para um lugar que eles não podem ir, indicou a eles o traidor, e indicou também quem vai traí-lo, quem vai negá-lo. Os discípulos, por causa disso, ficaram com o coração turbados, perturbados, preocupados. E qual a razão de tudo isso? Porque um deles é um traidor, o outro vai negá-lo, e Jesus está dizendo que vai embora, e vai nos deixar aqui só. Ele vai embora, e para o lugar onde ele veio, estaremos sós aqui. E Jesus então dá uma injeção de ânimo para eles, fala algo para eles, e diz, e começa no verso 1, não se turbe o coração, o vosso coração. Os discípulos estavam passando, irmãos, por pressões, tanto externas, por parte da perseguição, quanto internas, por parte de que um deles ia trair e outro ia negá-lo. Eles começaram a ficar confusos, porque Pedro negaria Jesus. Eles estavam confusos, eles estavam angustiados, porque um deles iria traí-lo. Estavam tristes pela iminente partida de Cristo, sem saber para onde ele ia. Eles estavam com medo daquilo que eles iriam enfrentar pela frente. Aí Jesus dá o remédio para eles. Que o coração de vocês não fiquem preocupados, que vocês não fiquem turbados. Qual o remédio? Crede em Deus, crede também em mim. Irmãos, qual o remédio para o sofrimento, para as preocupações? Qual o remédio para tudo isso, irmãos? Jesus está mostrando aqui que o único remédio para a crise que eles estavam enfrentando era a fé. A fé triunfa sobre as crises. Você quer ver um exemplo disso? Hebreus capítulo 11, vai falar, dá uma lista lá, o autor aos Hebreus
vai dar uma lista ali dos heróis da fé. Ele vai falar como é que eles venceram aquelas crises. Como é que Sadraque, Mesaque e Abednego escapou da fornalha de fogo? Pela fé. Como foi que Daniel escapou da cova dos leões? Pela fé. Como foi que Sansão, da fraqueza, tirou forças? Pela fé. Irmãos, todos os heróis do Antigo Testamento venceram crises e provações, tudo isso pela fé. O Senhor está dizendo que o remédio para a crise é a fé em Deus e em Jesus Cristo. É a fé. É a fé em Jesus que é o único remédio para o coração turbado, preocupado. E ele vai dar aqui algumas lições. Ele vai dar aqui a razão para não ficar com o coração perturbado. Primeiro é fé. Aí ele vai dar as razões aqui. Não fiquem preocupados. Por que não fiquem? Porque no verso 2 ele vai dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus aqui está consolando os discípulos, falando da casa do pai para eles. Olha, discípulos, não fiquem preocupados. Por que não? Porque na casa de meu pai há morada para vocês. O que Jesus quer ensinar com isso? O que Jesus está falando para eles é: há bastante lugar para você no céu. Jesus está nos mostrando a solução para o nosso sofrimento, o céu. Um dia vamos estar livres de todo o nosso sofrimento e tribulação, e esse livramento é o céu. O céu é o livramento do cristão de todas essas crises e sofrimentos que ele passa durante a sua vida aqui na terra. É o céu. E Jesus diz para eles: não fiquem preocupados, esse sofrimento vai acabar. Quando vocês estiverem no céu, vocês não vão sofrer mais, não vão passar mais decepção, não vão passar mais angústia, sofrimento, tribulação, porque na casa de meu pai é um lugar de segurança, um lugar de paz, de proteção. A casa do pai compreende isso. Casa do pai compreende segurança, proteção, paz e alegria. O reino de Deus não é comida nem justiça, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Isso é a casa do pai, gente. É saber que vamos estar seguros de tudo isso. Olha o que é que Jesus faz. Ele, para consolar os discípulos, falou do céu para eles. Hoje, quando a gente quer consolar alguém, em vez de falar do céu, vai dizer: tu vai ter vitória ainda sobre essa crise. Ele vai te abençoar. Não, se você quer consolar alguém, fale do céu para essa pessoa, porque o céu tira o medo da morte. O céu, irmão, é como Hernandes Dias Lopes falou, comentando Apocalipse capítulo 21, do verso 4, ele vai dizer que quando a gente conhece mais sobre o céu, sobre a morada onde iremos morar, menos medo da morte teremos. Você quer ver um exemplo? Quando alguém vai viajar de uma cidade para outra para trabalhar, muitas das vezes fica com medo, porque não conhece o lugar onde está. Fica com receio, com medo, porque não conhece o lugar onde está. Vai para um lugar desconhecido. A mesma coisa é o céu. Quando eu não sei como é o céu, quando eu não conheço o céu, logo eu fico com medo. A única maneira de tirar o medo da morte é conhecendo o lugar para onde vamos, o céu. Nada mais é do que a casa de Deus. Deus vai abrir as portas da sua casa e iremos morar debaixo do mesmo teto com Deus. Assim como está eu e você aqui debaixo desse mesmo teto, iremos estar com o Senhor.
no céu. E ele diz, agora ele vai dar a segunda razão para não ter medo. Ele diz assim, pois vou, se não fosse assim, eu não teria dito. O que é que Jesus está dizendo? Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Porque se não fosse assim, se não fosse desse jeito, eu não teria dito isso para vocês. Mas como certeza, estas palavras que eu falo são fiéis e verdadeiras. E ele diz, pois vou preparar-vos lugar. O que é que Jesus quer ensinar com isso? Muita gente entende, principalmente os pentecostais. Quando Jesus fala, eu vou preparar lugar, muita gente entende que Jesus está no céu, como um carpinteiro, armando ainda as mansões. Se a gente não foi para lá ainda, porque lá ainda não está pronto, precisa de reforma. Que é o que eles pregam, né? Jesus está no céu ainda e voltou à sua profissão de carpinteiro. E está lá fazendo as mansões ainda. Não é essa a ideia que a gente entende aqui. Porque Jesus está dizendo assim, eu vou preparar lugar. Mas ele não está se referindo ao céu. Porque em Mateus capítulo 25, Mateus 25, verso 34, o que é que Jesus diz? Vinde a mim, benditos de meu Pai. Venham e herde o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Antes de o mundo ser criado, o nosso lugar no céu já estava criado. Então o que Jesus quer dizer? Eu vou preparar lugar. A melhor explicação para isso aqui, o que Jesus está se referindo aqui é a sua cruz e ressurreição. Apenas isso. O nosso lugar no céu já está preparado. Mateus 25, 34. O reino está preparado desde a fundação do mundo. Porém, o nosso acesso ao céu está bloqueado. Você pode ter ideia. O nosso acesso para ir para o céu estava bloqueado. Porque os nossos pecados ainda não estavam pagos. Jesus ainda não pagou. Já que ele não pagou, ninguém poderia ir para o céu. Tinha uma dívida a ser quitada ainda. Uma dívida, uma soma muito grande diante de Deus. E para entrar lá, essa dívida precisaria ser pago. Aí Jesus diz, eu vou preparar lugar. Dando a entender o quê? Eu vou conquistar para vocês o acesso de ir para o céu. Através da minha morte e ressurreição. Ele foi preparar lugar. Não, onde ele foi preparar? Na cruz do Calvário. Porque só daquela maneira poderíamos ir para o céu. Só daquela maneira. Ele, pendurado naquela cruz, se tornou maldição no meu lugar. Só dessa maneira eu poderia ir no céu. Então o acesso de ir para lá agora está liberado. Porque Jesus preparou esse acesso através da sua morte e ressurreição no Calvário. Olha como a morte de Jesus e a sua ressurreição é muito importante para nós. Porque a morte e a ressurreição de Cristo não só nos salva, não só nos dá a vida eterna, como também nos dá um acesso para ir para o céu. É por isso que Ele é o único caminho de ir para o céu. De ir para o céu. E ele vai dizer mais. Ele agora vai dizer uma terceira razão aqui para nós não ficar preocupados. Não precisa ficar preocupados. Tem uma terceira razão aqui. E ele vai dizer aqui no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, irei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que é que o Senhor está dizendo? Ele está se referindo à sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo. O Senhor está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês, vou morrer, vou ressuscitar e vou para o céu. Mas lembre-se, eu vou voltar para vocês de novo e vou levar vocês comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Um dia, João Paulo, você vai estar com ele lá. A sua mãe vai estar com ele lá. Um dia ele vai voltar. Irmãos, o nosso destino não é aqui. O nosso fim não é aqui. O Senhor promete que vai vir e vai buscar seu povo e tirá-los daqui e levar para o céu, para estar juntamente com Cristo no céu. A nossa casa não é aqui. O próprio autor aos Hebreus vai dizer isso no capítulo 13. Não temos aqui cidade permanente. Nós buscamos a vindoura, aquela que há de descer do céu. Não temos casas aqui. O Senhor Jesus disse isso. Irmãos, Pedro, na sua carta, no 2 Pedro, no capítulo 2, no verso 10, ele vai dizer: nós esperamos, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Só lá tem justiça. Aqui nesse mundo só impera a injustiça, a miséria, a guerra, a fome. Lá não. Lá tem justiça. Lá tem um rei que é justo, a justiça para conosco. Olha para os sinais da volta de Cristo. O Senhor disse isso para nós. Quando esses sinais acontecer, lembre-se, o seu Redentor se aproxima. Portanto, levante-se, erga a sua cabeça, fique alegre, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, os sinais da volta de Cristo não é motivo de tristeza, mas sim de alegria. Porque eu sei que cada sinal que acontece, que se intensifica mais e mais, eu sei que é Ele vindo me buscar. Eu sei. E eu vou ler uma coisa para você que diz assim: se você não deseja o céu, é porque você não pertence a Ele, e para Ele você não irá. Se você não deseja o céu, é porque você é da terra, e nela você ficará. Quem deseja o céu, do céu é, e para o céu irá. Muita gente está querendo armar sua vida, sua barraca aqui nesse mundo, quer equilibrar sua vida aqui nesse mundo, quer fazer sua casa permanente aqui. Muita gente não deseja o céu, muita gente não deseja Deus, mas as bênçãos dele, prosperar aqui. Irmãos, que se exploda. Eu quero ir para o céu. Lá é o meu lugar, é o nosso lugar. Só lá. Aí Jesus disse para eles: mas vocês sabem qual é o caminho para onde eu vou. Vós sabeis. Aí Tomé: o que, Senhor? Eu não sei nem do que o Senhor está falando. Eu não sei nem onde é esse caminho. O Senhor vai. Como é que nós podemos saber o caminho se nós não sabemos nem qual é o lugar que nos leva para esse caminho? Mas Jesus disse para eles, intensifica mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus quer dizer com isso? Tomé, vocês estão há 3 anos comigo. Eu estou ensinando a vocês, vez após vez, e vocês ainda não sabem qual é o caminho. É muita gente assim, irmão, está dentro da igreja, mas ainda não sabe qual é o caminho. Uma vez eu estava vendo na internet um pastor entrevistando um monte de gente para contar bênção. E de repente chamou um irmão para contar a bênção dele. Ele disse: conta a sua bênção, meu filho. E ele disse: pastor, eu estava desempregado, mas eu fiz as 7 campanhas da semana e eu recebi um emprego. E não sou apenas um empregado, eu não sou um chefe agora da empresa. Oh, glória, aleluia, coisa boa, só vitória. De repente chamaram uma senhora: e você, minha filha, o que é que está acontecendo? Qual a tua bênção aí? Conta. E ela disse: pastor,
Eu perdi meu marido me largou e ficou com outra. De repente eu fui na loja e comprei um kit de beleza da Rainha Esther. Menino, não deu um mês, pastor, meu marido voltou. Oh, aleluia, glória a Deus, que coisa boa, né? Aí de repente ele chama mais uma senhora, e você? Aí ela disse, pastor, Jesus me salvou agora. Ele perdoou meus pecados agora. Eu agora entendo o que é perdão. Eu agora entendo o que é ser perdoado. Ele me salvou e me perdoou. Amém, irmã? Mas conta a bênção. Qual é a bênção? Muita gente vem para a igreja, mas não sabe ainda qual é o caminho para ser salvo. No verso 6 aqui, a gente está pegando muito pesado. Sabe aquela pergunta que todo mundo faz? Todas as religiões levam para Deus? Jesus está dizendo aqui que não. Só Ele. Só Ele. É por isso que quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Só Ele que leva para Deus. Eu sou o caminho. Ele está falando o caminho. Ele não está dizendo eu sou um caminho. Porque se ele dissesse assim, eu sou um, poderia ser que haveria outros. Mas ele diz, eu não sou um caminho. Eu sou o caminho. O único caminho que nos leva até Deus. Por que ele é o único caminho? Porque foi o único que abriu acesso para ir para o céu. Só Deus, só Jesus que nos leva para o céu, que nos leva até Deus. Só Deus. E Ele é a verdade. Ele é a verdade revelada de Deus, ao qual, se nós não conhecer essa verdade, não podemos ser salvos. O próprio Paulo aos Romanos vai dizer, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Cristo é a verdade. Só essa verdade que me liberta. Por isso que Jesus vai dizer no verso 7, se vocês tivessem me conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Eu sou a verdade e eu sou a vida, porque Ele é o único que dá vida àquilo que está morto. É o único que ressuscita e tira do túmulo aquela carnificina, aquele necro, aquele morto. Só Ele dá vida. Ele é o único caminho. Todas as religiões levam a Deus? Claro que não. Se é que podemos chamar cristianismo de religião, porque não é. Só Jesus nos leva até Deus. Só Ele é o único caminho. Amém, irmãos? Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Eu quero agradecer aqui a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração final. Vamos orar para que nós possamos levar esse conhecimento a esses ímpios que ainda não sabem quem é o caminho. Ainda não sabem, eles ainda pensam que o caminho é Maomé, que o caminho é o Islã, é Maria Madalena. Esses católicos principalmente pensam que o caminho é apenas Padre Cícero, é se batizar na água benta. Não, só Jesus é o único caminho. Vamos orar por isso. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai santo, Deus poderoso, graça e de glória, que o Senhor possa fazer no Senhor, que o Senhor possa fazer-nos conhecido, que nós possamos Te conhecê-lo e torná-lo conhecido diante desse mundo, Senhor. Que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo, derramar do Teu poder, para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos mostrar qual é o caminho certo para esse mundo perdido, caído, depravado, medíocre, pervertido. Que o Senhor possa se revelar, Senhor. Que o Senhor possa revelar o Pai a esse mundo, iluminar suas mentes e corações através da exposição da Tua palavra, através da pregação do Evangelho. Salva esses ímpios que estão perdidos. E não só eles, mas até aqueles que se perderam dentro de casa, que ainda não conhecem qual é o caminho, que ainda não conhecem o único caminho que nos leva até Ti. Só Deus que nos leva. Só Jesus. Que nós também possamos conhecer esse caminho, Senhor. Que nós possamos conhecê-lo. Em nome de Jesus eu Te peço.
Amém. Amém. Deus abençoe vocês.